Boas malta, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. O meu nome é Rodrigo Azagui e estes são os meus 5 minutos. Hoje venho aqui falar sobre um tema que me questionaram no Instagram e que eu respondi numa caixa de perguntas, só que foi num story, então 24 horas depois já tinha desaparecido e eu quero transformar isto num podcast e imortalizá-lo. Isto porque é uma pergunta que me colocam várias vezes, não só a mim, mas a qualquer pessoa que empreenda ou qualquer pessoa que se exponha nas redes sociais. Portanto, venho responder e será a minha resposta, pelo menos por agora. Não sei se a minha perspectiva vai mudar daqui a alguns anos. A pergunta que me fizeram foi a seguinte: Rodrigo, estudaste, sim ou não? E aconselhas a alguém que queira construir algo do zero ir para a faculdade, sim ou não? Portanto, começando pela primeira, sim, eu estudei Finanças Empresariais no ISCAL. E passando para a segunda, aconselho alguém que quer começar a construir algo do zero ir para a faculdade, sim ou não? Excelente pergunta. Portanto, a minha opinião é a seguinte, e estou genuinamente convencido que é uma abordagem correta. No entanto, o que é correto para mim pode não ser correto para ti, portanto, o juízo de valor deve ser feito sempre por ti. Na minha opinião, quando tu dizes que queres construir algo do zero, é porque tu ainda estás vago, ainda não sabes realmente aquilo que tu queres. E eu já estive na tua posição, portanto sei perfeitamente o que é que isso significa. Portanto, se tu simplesmente queres construir algo do zero, mas ainda não sabes concretamente o que é que isto significa, eu acho que tu deves estudar. Eu acho que tu deves ir para a faculdade, deves manter as tuas opções em aberto. Ainda por cima, estamos em Portugal, em que a educação pública é praticamente gratuita, de faculdade, e neste sentido dá-nos a oportunidade de ter uma experiência, dá-nos a oportunidade de conhecer pessoas, dá-nos a oportunidade de ouvir perspectivas diferentes e dá-nos a oportunidade de adquirir um diploma que nos abre portas para outros caminhos. Não quer dizer que seja o caminho que tu vais seguir, mas neste momento, como tu ainda não tens nada em concreto, eu acho que tu não deves fechar essa porta. Se tu já sabes perfeitamente aquilo que tu queres fazer, eu acho que sim, não há melhor momento para tomares o risco senão agora. Tu provavelmente vives na casa dos teus pais, provavelmente dependes financeiramente deles, provavelmente não tens as grandes despesas, não tens dívidas no banco, não tens filhos, então, de alguma forma, este é o momento para tomares o teu risco. Este é o momento para ir atrás dos teus sonhos. Mas uma das coisas que eu quero já preparar-te é que a maior parte das pessoas que começam os seus próprios negócios falham, a maior parte dos negócios falham. A maior parte das pessoas, na minha opinião, que querem construir algo do zero, não querem o suficiente para conseguir torná-lo numa realidade. Portanto, tu já deves partir do pressuposto que tu vais com as odds todas contra ti. Então, se tu estás a sair da linha, se tu estás a tomar uma decisão que te expõe neste sentido, tu tens que ir com a plena consciência que tens que dar tudo de ti, ok? E isto é mentalizaste logo do dia zero que se as coisas não correrem bem, a culpa é tua, não é do país onde estás, não é de nada à tua volta, a culpa é exclusivamente tua. E isto vai ajudar-te a responsabilizar-te, e isto vai ajudar-te a tomar decisões mais inteligentes e seres uma pessoa também mais pés na terra. Portanto, overall, esta é a minha resposta. Se ainda não sabes concretamente o que é que construir algo do zero significa, vais estudar. Há pessoas que estudam e trabalham, há pessoas que têm 2 trabalhos, há pessoas que trabalham e têm o seu próprio negócio on the side. Tu, se descobrires aquilo que queres fazer a meio do teu curso, podes muito bem começar neste formato e depois transformá-lo em algo real, mas não desperdices uma oportunidade no país onde estás, que é quase gratuita, que é a faculdade. Agora, vou contar um bocadinho daquilo que foi a minha experiência, para ser um bocadinho mais relatable também. E mais uma vez, isto foi a minha decisão, isto foi a minha escolha, isto é a minha opinião. Portanto, tu, no final do dia, é que deves fazer o teu juízo de valor mediante aquilo que é a tua realidade. Portanto, qual é que foi o meu caminho? Eu, no final do 12º ano, não sabia o que é que eu queria fazer. Já sabia perfeitamente e já tinha tido aquele sentimento de quero construir algo que não me convenço muito bem em estar em ter um trabalho comum, etc. Mas não sabia efetivamente o que é que isto significava na prática. Portanto, de alguma forma, nunca foi uma dúvida que eu queria ir para a faculdade. Nunca. Eu sempre soube que queria ir para a faculdade. E quando eu entrei para a faculdade, eu escolhi o curso de Finanças Empresariais e fui um bocadinho ao erro, porque achava que Finanças Empresariais, o pessoal também ia querer abrir empresas, só que depois percebi rapidamente que não era a realidade. No entanto, continuei a estudar, porque mais uma vez eu não sabia aquilo que eu queria fazer, e foi só ao final do segundo ano, se não me engano, que eu percebi efetivamente aquilo que eu queria fazer. E quando eu percebi o que é que eu queria fazer, eu passei então o resto do tempo do meu curso a preparar, enquanto estudava, a preparar-me para essa exit, digamos assim, a preparar não só
a mim próprio psicologicamente, mas também o modelo de negócio, a delinear, a pensar as coisas, etc. E também a minha família, também já geriu um bocadinho as expectativas neste sentido. Então, o que eu defini foi o seguinte: eu vou atingir a média de 14 no meu curso, pelo menos, e depois vou seguir o meu caminho. Eu estava com uma média um bocadinho mais baixa porque não estava com motivação, entre aspas, mas depois, assim que eu percebi aquilo que eu queria fazer, motivou-me mais, apesar de eu não precisar literalmente de licenciatura para nada, mas motivou-me mais, portanto, eu consegui acabar o curso com literalmente 14. Dito e feito, terminei a faculdade e comecei logo o meu negócio. Na altura ia começar o negócio sozinho, mas entretanto o Eduardo entrou também comigo e entretanto já se passaram quase 2 anos. Este foi o caminho que eu levei e a maior dificuldade que para mim não foi uma grande dificuldade porque eu já fiz um bocadinho a gestão de expectativas, seja as pessoas à minha volta, que não eram assim tantas na faculdade, seja a minha família, namorada, etc. Todas estas pessoas já tinha vindo a gerir as suas expectativas relativamente àquilo que era a minha decisão após a licenciatura. No entanto, a maior dificuldade, na minha opinião, que vocês vão enfrentar é vocês terem toda a gente à vossa volta a tomar um caminho completamente diferente e vocês serem quase a ovelha negra nesse sentido. Imaginem, eu não senti assim tanto isso porque eu não falava assim com tanta gente sobre isso na faculdade, mas claro que aproximando do terceiro ano, aproximando do final da licenciatura, toda a gente na turma, digamos assim, começa a perguntar: então, para onde é que tu vais? Então, já te candidataste a mestrado? Então, já entraste numa empresa? Olha, vai aqui a Job Shop, não sei o que mais, blá 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 blá. E tu, de alguma forma ficas, à parte de tudo isso, ou tens que justificar quando alguém te pergunta, etc. E que quando são pessoas que tu tens uma boa relação, provavelmente não tens assim tanto problema em partilhar, ou já partilhaste inclusive, mas depois existem outras pessoas que tu de alguma forma vais ter que tu partilhas, mas depois as pessoas não percebem e, epá, e tens que justificar para alguém que no final do dia, daqui a 2 anos, tu nem sequer vais falar com esta pessoa mais. E às vezes pode ser um bocadinho desconfortável, às vezes ir contra a maré pode fazer-vos ceder, no entanto, a mim não me fez ceder de maneira alguma. Fico feliz todos os dias por ter, e orgulhoso também por ter tomado essa decisão e ter tido esta capacidade. No entanto, é isto, malta. Eu já estou a estender um bocadinho, mas quis partilhar também aquilo que foi a minha realidade para a história ser um bocadinho mais relatable e que haja também aqui uma maior conexão. Mas a realidade é essa. Se tu ainda não sabes realmente aquilo que tu queres, acho que não deves desperdiçar a oportunidade de estudar. Mas se tu já sabes perfeitamente aquilo que tu queres, eu acho que não há nenhum momento mais oportuno do que agora para tomares uma decisão e correres um risco. Portanto, malta, seja qual for o caminho que vocês escolherem, tomem o máximo de responsabilidade sobre a vossa escolha, procurem ser sempre os melhores, percebam que toda a responsabilidade do teu sucesso ou do teu falhanço é tua, não é de mais ninguém. E um abraço, até ao próximo episódio. Se tiveres a ouvir este podcast no Spotify, peço-te que deixes uma avaliação de 5 estrelas no podcast para conseguirmos chegar a mais pessoas. E se estiveres a ouvir no YouTube, peço que deixes nos comentários alguma sugestão de próximos temas a discutir. Um abraço e obrigado.